Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Bem, pessoal, hoje a gente vai ter que comentar sobre um caso que eu acho que muita gente aí que vem acompanhando os noticiários, né, já sabe do que eu vou falar, que é justamente sobre o caso do Vinícius Júnior. Então, é um caso que a gente precisa comentar, né, porque é uma coisa que extrapola o âmbito da questão futebolística, né, e que infelizmente está ficando cada dia mais corriqueiro. Então, deixe seu like para me apoiar e caso não seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Muito bem, pessoal. Acho que muita gente sabe o que está acontecendo, né? E o que vem acontecendo com o Vinícius Júnior, né? Que é o jogador do Real Madrid. E que infelizmente vem sofrendo vários ataques, né? Por conta da sua cor de pele. Infelizmente eu não posso falar o termo aqui. Sem dar uma censurada, porque o YouTube ele não gosta muito que a gente entre muito nesse tema, mas é um tema que a gente tem que falar, né? Porque infelizmente isso é uma coisa que acontece na sociedade, né? E isso também está passando por âmbito esportivo, né? Não deveria. E esse caso do Vinícius Júnior, né? Que está acontecendo com o Vinícius Júnior, não é de hoje. Eu tinha até comentado um dos primeiros vídeos do canal que eu fiz aqui. Eu comentei sobre o que tinha acontecido com ele lá atrás. Então, é uma coisa que já vem acontecendo com o Vinícius Júnior, que infelizmente a gente olha e vê que de lá pra cá não houve nenhuma tipo de espécie de punição mais severa para os envolvidos, né? E isso está incentivando cada vez mais quem comete esse ato criminoso, né? A cometer e ir para o estádio e começar a ficar imitando, né, no caso, nossos primatas, para poder de alguma forma tentar desequilibrar o jogador. Porque o que eles estão fazendo, a torcida faz, não é só a questão somente de um preconceito, entendeu? De um racismo, tá bom? Não é só essa questão aí não. Também a pessoa utiliza isso daí como forma de tentar desequilibrar o jogador. Porque o pessoal sabe da capacidade técnica do Vinícius Júnior, né? Que é um dos maiores jogadores do mundo na atualidade. É um cara realmente importantíssimo para o Real Madrid. Mas que infelizmente realmente tem sofrido esses ataques, né? E de pessoas que a gente aqui no Brasil, né? A gente pensa, nível Europa, a gente gosta de engrandecer, né? Tá? Os europeus são civilizados, os europeus são isso, aquilo. E a gente vê que lá fora, lá para a Europa, a gente vê mais situações, né, situações irracionais mesmo, assim, eu posso dizer. Situações que a gente olha, a gente não é possível que seja em países de primeiro mundo. Deve ser em países de terceiro mundo, de quarto mundo, que não tem uma certa educação avançada, assim posso dizer. E não, está acontecendo lá na Europa, em que a gente pega e fica tanto puxando o saco, né, tanto idolatrando, falando que nossa, a Europa é sabe, o paraíso. E não é bem assim, né? Porque assim, muito jogador brasileiro, o sonho dele é jogar na Europa. É jogar no Real Madrid, no Barcelona, no Manchester City hoje em dia, Manchester United, Juventus, Milan e por aí vai. Mas só que, infelizmente hoje em dia, não só hoje, isso daí já é bem antigo, alguns jogadores realmente que tem uma cor mais destacada, assim posso dizer, vem sofrendo isso. Não é só o Vinícius Júnior, não. Eu lembro um caso em que o Daniel Alves sofreu também um ataque desses e ele fez uma coisa genial. Vocês podem falar o que for do Daniel Alves também, que está respondendo por um crime que ele cometeu aí, mas assim, ele tomou uma atitude genial que os jogadores da equipe, que eu não me lembro agora, jogaram uma banana no gramado, lá onde ele ia cobrar o escanteio. E ele viu aquele ato ali, pegou a banana e comeu. E cobrou o escanteio de boa. Simplesmente ignorou. Só que isso daí afeta o jogador de tal forma que realmente isso aí ultrapassa a questão somente do âmbito esportivo. Como eu falei, muitos desses torcedores fazem isso somente para atacar o Vinícius Júnior, para fazer com que ele deixe de jogar, né? Ele se desconcentre no jogo. Então é uma questão de ataque. E isso daí não é só essa questão não, pessoal. A gente vê muito isso daqui no Brasil também. Por exemplo, cantos aí falando de... enfim,
tentando... como posso dizer isso de uma forma que o YouTube não vai me censurar? Tá, vou usar o termo soletrando. Temos homofóbicos, tá bom? O que aconteceu lá no caso do Corinthians com o São Paulo. Tá bom? Então as pessoas já começam a gritar para isso, aquilo, xingar e tudo mais, para tentar ver se desconcentra. Então eles utilizam essas questões somente para poder desconcentrar os jogadores, de uma forma fazer com que a equipe desfoque do jogo. Então isso é muito utilizado aqui no Brasil. Não é só essa questão que aconteceu com o Vinícius Júnior, não. Acontece aqui também no Brasil muito. A gente pode citar também o caso do goleiro Aranha, né, que teve aquela torcedora que também falou para ele que ele era um primata, né, para não dizer outra coisa. E ele também se ofendeu, né, foi para a delegacia, teve BO e tudo mais. Mas também a gente não sabe nem o que aconteceu do resultado daquela situação, né? Ninguém não sabe nem até hoje o que se resultou daquilo. Mas eu pergunto, de lá pra cá, teve uma punição, teve uma coisa severa mesmo, puniu o time, puniu torcida? Não teve. As coisas só funcionam quando tá na mídia, enquanto tá ali, todo mundo em cima. E depois que passa, já era, todo mundo deixa de mão e as coisas continuam a seguir, né? Continuam tendo esses ataques, continua a torcida xingando, desmerecendo a cor do jogador, como acontece com o Vinícius Júnior. Isso daí todo mundo acha normal, sabe? Então, como eu falei, não é só essa questão não. Aqui no Brasil a gente tem muita torcida aí, grita coisas para poder desmoralizar a equipe. Só que a gente não sabe que isso é errado. Por exemplo, eu vou usar também outra coisa do Flamengo, que tem gente, quando teve aquele caso do Bruno, que o pessoal sabe o que aconteceu, né? Que ele cometeu aquele crime hediondo, né? Aí o pessoal via um torcedor do Flamengo, você é um eu posso dizer assim, é um assassino, tá bom? Acho que vocês entenderam. Então, o pessoal chamava na rua. Olha, tá vendo aquele pra mim, então ele é isso, sabe? Ele é igualzinho um goleiro Bruno, então o pessoal usa isso. E todo mundo acha engraçado. Olha aí, o cara aí é desse jeito, torce pra aquele time lá de não sei o quê. A mesma coisa aconteceu quando teve aquela tragédia, né, no Ninho do Urubu, em que, infelizmente, teve aquele acontecimento, né, com aqueles garotos, né, que eu também acho que todo mundo que estava envolvido naquela situação deve ser punido, independente de time, se é time A, B, C, D. Eu acho que se aconteceu, tem responsabilidade. Eu acho que os responsáveis por aquilo ali devem ser punidos. A polícia deve fazer o trabalho, investigação e tudo mais, e deve haver uma punição, porque não pode acontecer de fato. Mas as pessoas utilizam isso daí para poder atacar a torcida, atacar pessoas que não tem nada a ver com isso, sabe? Tipo, criar um preconceito com o outro torcedor. Assim como tem muito, a gente usa muito aqui no Brasil. A gente olha agora para a Espanha, falando sobre o caso do Vinícius Júnior, mas aqui a gente utiliza muito. E não só no âmbito esportivo também. Na vida, na sociedade normal. O Neto, hoje, ele fez o programa dele e ele explanou de forma brilhante, né? Acho que vocês podem criticar o Neto. Eu já falei pra ele que aqui no vídeo, né, no vídeo passado, que ele é meu clubista quando envolve o Corinthians. De fato ele é. Quando ele envolve o Corinthians, ele é clubista. Tenta sempre puxar pro lado do Corinthians. Mas quando ele é sincero, ele é mesmo. Então ele falou mais verdade ali que eu concordo. Que eu concordo mesmo de fato. Porque enquanto não houver punição mesmo para esses infratores, realmente as coisas vão continuar do mesmo jeito e a sociedade vai achar normal. Por exemplo, lá na Espanha, quando eu tô falando, só tá essa mídia toda agora, o presidente vindo chamar o Vinícius Júnior para poder conversar, toda essa briga toda, por conta que realmente teve uma repercussão muito maior do que na primeira vez. A primeira vez teve uma repercussão, mas dessa vez parece que extrapolou, sabe? Ficou ainda maior do que eu acho que muita gente pensou que fosse. E tem que pegar, tem que punir. Inclusive eu vi algumas opiniões dizendo que as equipes, né, quando tem esses ataques, né, aos jogadores, deveriam perder ponto, né? No caso, perder ponto, perder a partida. Eu concordo. Porque enquanto não sentirem mesmo que realmente essas pessoas estão prejudicando as equipes,
a qual eles torcem, né? E de uma forma realmente que eles vão pro estádio para atacar e são punidos, não só a pessoa que comete o crime, mas também a equipe, aí isso vai parar, entendeu? Então vai parar com isso, e eles vão pensar 2 ou 3 vezes antes de fazer isso. Eu sei que no momento da raiva, no momento de que a gente está no calor da emoção ali de alguma coisa ali que a gente está envolvido, a gente fala algumas besteiras e tudo mais, mas só que a pessoa também tem que pensar antes de falar uma besteira dessa, porque isso daí ofende e muito a integridade moral de uma pessoa. Não é só nessa questão de esportiva, não. Questão da vida mesmo. Tem gente que usa realmente para tentar rebaixar as pessoas, para dizer que eu sou superior. Não é nada. A gente tem o mesmo sangue aqui. A gente corre o sangue vermelho aqui na nossa veia. Não é porque fulano tem cor A, cigano tem cor B, cigano é desse jeito, cigano é daquele outro jeito, que a gente, nossa cor do nosso sangue é diferente. A gente, tipo, A é humano, B é alienígena. Não existe isso. Todo mundo é humano, todo mundo é igual ali. Todo mundo é ser humano, sabe? Então, não deveria ter essa questão realmente de diferenças, assim. E tem muita coisa errada, cara. É muita coisa errada realmente na sociedade. E isso daí é uma questão até cultural. Isso daí não é de hoje, não. É muito tempo que isso já vem acontecendo. Então, muita gente também vê, não existe, não tem isso, mimimi do Vinícius Júnior. Não é. Isso não é. Só a gente vê, às vezes, na prática. Às vezes, a gente está passando na rua, a gente vê essa situação. A gente testemunha. Só que às vezes a gente só não liga porque não é com a gente, não é com um parente da gente, não é uma pessoa que a gente conhece, é um desconhecido. Aí a gente, não tá nem aí, a gente passa direto, a gente ignora, sabe? Finge que nem tá acontecendo. Então muita gente faz isso, né? Ignora esses fatos que tá acontecendo aí, porque não é com um parente, não é uma pessoa conhecida. Como fala, só dói na gente quando é com a gente ou com alguém que a gente conhece, algum familiar, amigo, ou seja, quem for que a gente conheça. Aí a gente vai realmente ficar indignado, brigar e tudo mais. Mas enquanto não é, a pessoa ainda faz chacota. Hoje em dia o pessoal da internet acha que tudo é chacota, tudo é motivo para ficar brincando, tudo é motivo para tirar sarro, sabe? Com a situação. E não é assim, pessoal. A gente tem que pegar uma situação e levar a sério, levar a coisa com sua devida seriedade, não só brincar, porque a internet não é terra de ninguém. E onde mais acontece esses casos aqui, que aconteceu com o Vinícius Júnior, é na internet, é no âmbito das redes sociais. O que mais se vê é gente falando isso e aquilo como se fosse a coisa mais legal do mundo, a gente xingar uma pessoa que a gente nem conhece, sabe? Então as pessoas fazem isso de forma, sabe, corriqueira. Eu já vi muito caso assim, sabe? Da pessoa xingar por xingar, sabe? Porque acha divertido, acha legal, engraçado. Ou então quer chamar atenção, sabe? Vou jogar aqui uma polêmica porque é divertido, eu vou chamar atenção, sabe? Vou ser o bacanão, sabe? Então tem muitos desses casos. Tem muita coisa realmente errada na sociedade. E a verdade é que pouca gente se importa, assim. Agora, como eu falei, o governo brasileiro está chamando embaixador lá da Espanha, estão querendo explicações. O presidente da Liga Espanhola chamou o Vinícius Júnior para tomar alguma medida. Inclusive, o Vinícius Júnior estava tão indignado que o juiz até expulsou ele, né? Porque o goleirão, o otário lá do goleiro lá do Valência, se eu não me engano, também chamou ele lá, xingou ele lá. Se eu não me engano, se eu estiver enganado, vocês me corrijam no comentário. Mas sabe? E ele foi expulso, sabe? E tem uma cena que é muito icônica, assim, que mostra como é que é sofrido para quem sofre esse tipo de ataque. Como, sabe? Você olha pro semblante, né, do rosto do Vinícius Júnior e você vê ele chorando, sabe? Você vê a indignação do rosto dele com aquela situação. E é como ele falou, cara, parece que ninguém tá a favor dele. Parece que ninguém chega e fala, não, poxa, a gente tá te apoiando, sabe? Não se indigna com ele. Todo mundo chegava lá, os jogadores, estudia, não. Até tem uma leitura labial aí, que o pessoal fez, fala, não, tá tudo bem. Até o jogador do Valência fala assim, não, isso é de jogo, sabe? Deixa pra lá, fica aí, joga aí, isso daí não é nada não, sabe? Como se fosse a coisa mais normal do mundo, se a torcida dele estivesse xingando, sabe? Fosse normal. Sabe, ele levou na boa a situação. E não é na boa. Como falei,
nem só ofensivo de ataque, seja não só a questão de cor mesmo, de raça, mas também de bullying, de questão de rebaixar, uma questão física, enfim, uma série de situações preconceituosas, a pessoa se sente ofendido. Porque realmente dói, a pessoa passa muito tempo pensando nisso. E realmente se incomoda, tem gente que não dorme, fica pensando, sabe, nessa situação. Então é uma coisa que abala o emocional da pessoa. E o Vinícius Júnior é um cara que é realmente muito do bem, né? A gente percebe que é um garoto ali que ele é de boa na dele, ele só quer jogar futebol. Ele é de família humilde, né? Chegou no Flamengo, na base, né? Teve o seu destaque. Tanto é que o Real Madrid olhou para ele e disse assim: esse garoto tem futuro, então vamos comprar ele. Tanto é que antes de ele completar a maioridade, o Real Madrid já tinha comprado ele. E muita gente desacreditou do Vinícius Júnior. Chamava ele até de Negueba. Dizia, não, esse daí não vai dar nada não. Isso aí vai jogar no Real Madrid, mas daqui a pouco é emprestado para clube A, B, C. Ele não vai dar futuro. Daqui a pouco ele tá voltando aqui pro Brasil para jogar no Avaí, no Criciúma, num Remo, assim posso dizer, com todo respeito às equipes, tá bom? Que são, como eu respeito muito as equipes aqui do Norte, Nordeste, que são equipes sensacionais, com torcidas maravilhosas. Mas assim, o pessoal falava isso, né? Eu via muito isso, na época que o Vinícius Júnior estourou aqui no Brasil, né? Começou a jogar muito bem pelo Flamengo e foi lá pro Real Madrid. Então, o pessoal desacreditava do Vinícius Júnior. Hoje em dia, quando ele tá em alta, todo mundo, porque o Vinícius Júnior é o maior jogador do mundo, porque o Vinícius Júnior vai ser o comandante do Hexa da seleção, sabe? O Vinícius Júnior, daqui a pouco ganha a bola de ouro, vai ser o maior jogador do mundo, sabe? Hoje em dia, é muito fácil você falar isso dele, porque ele tá jogando futebol redondo em alta. Mas lá atrás, quando ele tava começando a jogar, ele tava lá no Flamengo, todo mundo falava que ele não ia ter futuro, que ele ia ser só mais um jogador que ia para a Europa e depois ia voltar. Então muita gente desacreditou dele. Todo mundo, porque ele é isso e aquilo, enfim. Então, as pessoas hoje em dia são muito hipócritas também, falando assim, certos assuntos, como se fosse, sabe, nossa, a gente sempre apoiou o cara e tudo, mas na verdade muita gente aí, até jornalista, nem apoiava o Vinícius Júnior, falava que nem ia ser nada, sabe? Então isso indigna. E o Vinícius Júnior já sentiu isso, né? Porque quando ele mais precisou realmente de todo mundo apoiando dele, ele se viu abandonado. Ele viu as situações acontecendo com ele e ninguém chegava realmente bater ao pé de não, a gente não vai aceitar isso, a gente vai querer que haja punições para essas pessoas. E ninguém, não sabe, todo mundo, no primeiro momento todo mundo achou assim, sabe, teve lá uma certa indignação, mas ninguém tomou nenhuma atitude mais enérgica mesmo para poder coibir essas situações. Como falei, agora que teve essa repercussão toda, é agora que vão tentar achar uma punição, né? Mas antes ninguém tomou nenhuma atitude para poder prevenir, né? No caso, prevenir uma situação. Como fala, é melhor prevenir do que remediar. Por mais que eu sei que é difícil você ter o controle, por exemplo, de mais de 50 mil pessoas no estádio, 60 até 70 mil pessoas no estádio. É difícil você controlar todo mundo, porque são muitas pessoas, obviamente, e não tem como você controlar o que cada uma fala, né? Cada um xinga, como eu falei. Às vezes a pessoa no calor do momento ali, naquele momento ali que tá do futebol, né? Que é normal, a pessoa xinga, fala isso, aquilo, o que, entre aspas, é normal. Não querendo defender ninguém que comete esse tipo de situação, porque tem gente realmente que comete por puro e simplesmente prazer de ver aquela pessoa que está sendo ofendida como vai para baixo. Realmente quer ver a pessoa realmente sentido mesmo, quer ver a dor, o sofrimento da pessoa ali. Então tem gente que tem um prazer de ver isso, sabe, no rosto, e por isso que xinga dessa forma. E tem muita gente desse jeito, infelizmente, no nosso mundo. Tem muita mesmo. E não é só aqui na internet não, infelizmente na vida real, tá bom? Então, eu sei que meu canal é um canal pequeno, que não tem muita relevância, mas se um dia chegar nos ouvidos do Vinícius Júnior, seja lá qual dia for esse, né? Eu desejo pra ele
toda a sorte do mundo. Eu gosto muito do Vinícius Júnior como jogador. Não sei como é o lado pessoal dele, né? Porque a gente só conhece a pessoa, a gente conhecendo ali, estando no dia a dia. Mas ele parece ser um cara muito legal, muito do bem, né? Que só quer jogar futebol. Então eu desejo o melhor para ele, que ele continue jogando, seja lá qual time ele for escolher para jogar. Se ele quiser continuar no Real Madrid, que continue e mostre para esse pessoal realmente que ele tá ali forte, firme e forte, fazendo o que ele mais sabe fazer, que é jogar futebol. E se ele tiver que mudar de time, que ele seja feliz no próximo time, né? Continue arrebentando, seja o melhor do mundo, porque assim ele vai mostrar para todo mundo quem ele é, qual é a capacidade dele, entendeu? Que ele não é mais aquele menino lá do passado, que ele já é um homem que realmente sabe da capacidade dele, sabe a posição em que ele está e sabe o quanto ele é relevante, não só na questão do futebol, mas também como assim como um estímulo para essa luta que infelizmente é cotidiana, né? No dia a dia a gente vê muito essa questão desses ataques à cor da pessoa. Então que ele seja símbolo dessa luta. E sem negócio de mimimi, tá bom? Mimimi não, pessoal. É uma coisa séria. A gente tem que levar a sério isso. A gente tem que, de fato, combater isso. Porque é uma coisa que, de fato, é do nosso dia a dia. E, como falei, a pessoa que ataca não sente. Porque acha tudo lindo, maravilhoso. Acha bonito, sabe? Acha bonito, acha que é normal. Mas quem sofre, filho, sabe muito bem como é um abalo emocional que a pessoa tem. Sabe o quanto é ruim ficar noites adentro aí pensando nisso, se sentindo inferior. O que na verdade ele não é. Ele é tão igual com uma pessoa que, assim, uma outra pessoa que não vou dizer igual com a pessoa que ofende, porque a pessoa que ofende, que tem prazer de fazer isso, de xingar as pessoas, de maltratar as pessoas, de se desfazer das pessoas, não é uma pessoa, é um idiota. Eu posso até citar que é um monstro, porque não sabe o malefício que tá fazendo para outra pessoa, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a minha opinião sobre esse caso. Então, deixe o seu like para me apoiar, tá bom? E caso não seja inscrito, se inscreva no canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Então, até uma próxima.